e em um evento para pescadores, em que Lula estava anunciando um pacote de mais de 3,7 bilhões de reais de investimentos a esses agricultores, Lula debocha de Eduardo Bolsonaro diante do público, citando o caso Trump-Bolsonaro. Se você não sabe, está acontecendo a situação em que Donald Trump está indo em prol da soltura de Bolsonaro, no caso aí de 8 de janeiro. Fica até o final para entender aqui e ouça na íntegra o que é que Lula diz no evento. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro para com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara, vai lá ficar pedindo, ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, deixa meu pai sem preso, sendo coisa. É preciso da gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na... Olha lá, hein? Olha lá, hein? Agora sim, né, pessoal? É verdade seja dita, esse caso de Eduardo Bolsonaro, e realmente foi mostrada aí uma carta, né, em que ele faz esse pedido aí a Trump e tal. E assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus, cara. Uma coisa é partir de Trump, é, uma declaração oficial e tal, dizendo ainda, até aquele ponto em que em que Trump postou lá no Instagram, dedicando ele apoio a Bolsonaro, dizendo que ele está sendo injustiçado e tal. Enfim, sei lá. Eu penso que até o ponto onde ele está dando a opinião dele, o que ele pensa é uma coisa. Agora, realmente Eduardo Bolsonaro, ir atrás de Donald Trump para pedir para que solte Bolsonaro, cara, assim, não sou da justiça, não sou da lei, mas assim, diante da minha ótica, Bolsonaro, em relação ao 8 de janeiro, ele é totalmente o responsável. Ele agitou a população para que fosse ali, entendeu? E o que é que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos. Enquanto que o povo estava indo lá no palácio, ele estava indo para os Estados Unidos. Então, assim, verdade seja dita, ele foi o agitador, não é? E quando ele foi questionado, ele não tem nada a ver com isso aí não sei o quê. Então, assim, né, é complicado isso aí. Vamos voltar aqui para entender o que é que o Lula vai falar. Ele vai dizer alguns detalhes também, tá? É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Você viu ontem o filho dele na internet, lendo uma carta, o Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Outra coisa, como eu já falei no vídeo anterior, essa história de estar vinculada à taxação de um país inteiro em 50% para que haja soltura de uma pessoa que tá sendo ainda consultada ali, né, para saber se realmente se teve algum delito, pô, isso aí é de um absurdo sem tamanhos, tá? Isso aqui é de um absurdo sem tamanhos. Sobre o caso lá ainda, pô, que a justiça que julgue, cara. Entendeu? Não existe essa questão da interferência americana. Isso pra mim é algo muito errado. Isso não deve estar acontecendo, entendeu? Eu acho que o Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos. O que for dos Estados Unidos é que ele julgue lá. Aqui no Brasil temos lei, né? Embora que o Brasil é uma terra sem lei, né? Mas temos leis que podem sim, nesse caso aí, dar conta do recado. É só realmente cumprir a lei, né? Esse que é um dos maiores problemas do nosso Brasil, né? Que a gente tem lei, mas para ser cumprida é que é mais difícil, né? Mais caro, como diz a história. Então, realmente eu discordo totalmente dessa questão de Donald Trump estar se interferindo aqui no Brasil, tá? Vamos continuar aqui. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha.
Nisso aqui a gente não tem como fugir, né? De fato, as pessoas que estavam ali, ó, em volta, próximos a Bolsonaro, pessoas próximas ali que estavam cientes de tudo que estava acontecendo, é que estão denunciando ele. Isso aqui é uma verdade que o Lula está falando, isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é uma coisa que eu não gosto de Lula, tá? Não gosto de Lula e não gosto de Bolsonaro também. Mas isso aqui é uma verdade, né? E eu penso que ele, se ele está sendo julgado pela justiça brasileira, ele tem que terminar sendo julgado lá, assim como foi Lula, né? Infelizmente, houve uma manobra política, e aí por isso que Lula está solto. Mas para mim, Lula também era para estar preso. Ele não é inocente, tá bom? Vamos continuar aqui. Vocês sabem que quando eu estava sendo processado, muitas vezes a pessoa dizia para mim: o Lula vai para uma embaixada. O Lula sai do Brasil. E falava: caramba, é o seguinte, quem é inocente não baixa a cabeça, enfrenta as consequências. Então, Como eu falei aqui, para mim, ele não é inocente. Houve uma manobra política em que, quando tiraram ele de uma penitenciária para outra, aí houve uma postergação e aí ele aproveitou esse ensejo para ser candidato e tal. Mas que de fato o Lula, ele fez parte do mensalão, tinha ciência de tudo ali, enfim, toda aquela história que a gente já sabe, isso aí não tem negociação, entendeu? Lula era para estar preso até hoje, atrás da grade, assim como Jair Bolsonaro também, para mim, deveria já estar preso, né? Porque para mim justiça tem que ser feita, né? E o que ele fez lá com a rachadinha e tudo mais, Bolsonaro, enfim, N situações que ele cometeu aí e que ele deve sim estar preso, tá? Eu estou deixando bem claro isso aqui porque às vezes as pessoas deixam nos comentários aqui: ah, isso aqui é um canal bolsonarista, ah, isso aqui é um canal lulista. Não, isso aqui não é não. Isso aqui é o que eu vejo, tá? A minha opinião, é um canal da minha opinião, tá certo? Em relação a esse contexto. Posso estar errado? Posso. Só que assim, nesse caso aqui eu estou falando de fatos. Isso aqui não é um achismo meu, nem a minha opinião de maneira geral, né? Esse canal aqui é da minha opinião, mas nesse caso aqui é um fato, né? Lula fez parte do mensalão, isso aí é uma coisa, é um fato, e Bolsonaro fez a rachadinha, ok? Assim como o Dilma também fez ali a pedalada fiscal, entendeu? E Bolsonaro também pedalou, Lula também tá pedalando aí fiscalmente, então assim, né? Enfim. Se você gosta do canal, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curte e comenta aí embaixo sobre isso, sobre esse tema. Que Lula aqui tá debochando de Eduardo Bolsonaro, hein? é importante. Ontem eu disse na entrevista da Globo: se o Trump fosse brasileiro e aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aquilo que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Ele também ia ser preso. Porque o poder judiciário é autônomo. O poder judiciário é autônomo. Não tem como eu interferir na Suprema Corte. Não. Ele vai ser julgado com base nos autos. Tem não sei quantos meses e anos já investigando, pesquisando, fazendo. Ele vai ser julgado. Se ele for inocente, ele será absolvido. Como eu fui. Se ele for culpado, ele vai pra cadeia como todo mundo tem que ir. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Essa gente não vai brincar com o Brasil. Eu, primeiro, não faço nenhuma confusão entre o comportamento do presidente Trump e o povo americano. Pois é, pessoal. Realmente, eu acho que, como eu já falei, né? Os Estados Unidos não deve estar interferindo na política interna brasileira, tá? Eu acho que isso aí é totalmente errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que se movimentar, tem que agir na política interna americana e não na política interna brasileira. Não é? Ele não tem nada a ver. Embora que a gente sabe que isso não acontece publicamente, porém existe, né, situações em que tanto os Estados Unidos, as grandes potências estão sempre envolvidas, não é, debaixo dos panos ali, porque também é uma jogada política isso, né?
Não só, às vezes quando um país é gigante, ele precisa interferir na política externa para que tenha benefícios para ele, né? Infelizmente a gente sabe que isso existe, mas não publicamente, né? E o que Donald Trump está falando, está fazendo aí, ele foi ao público, né, e dizer que ele era favorável ali à soltura de Bolsonaro e tal. Eu acho que até que assim, né, se ele mandasse uma carta dizendo assim, lá no Instagram mesmo, ele dizendo que para ele, né, ele não, agora sim, também tá debochando, tá forçando, eu achei que ele passou da linha ali. E aí vem uma escalada com a resposta de Lula, e agora mais uma resposta, então, enfim, que vai gerar um outra contraponto. Então, assim, e o Brasil, a moeda brasileira, ela vive de especulação, não é? Então é provável até que cada declaração de Lula aqui, o dólar suba, e isso é ruim para o Brasil, né? E eu tenho falado aqui, eu penso, eu falo em relação ao Brasil mesmo, sabe? A nossa renda brasileira depende disso aí, dessas especulações aí, tudo que o presidente fala acaba mexendo com a balança comercial da gente aqui, né? Seja para bom ou seja para ruim. Nesse caso aí, esses confrontos em que Lula está indo contra, necessariamente, dependendo do tom, contra Donald Trump, isso é ruim para o Brasil, né? Mas eu tenho gostado da postura de Lula, não é? Mostrar que realmente aqui tem lei, né, e tem o governante, né? Eu acho e ele foi eleito, né, por mais que eu não tenha votado nele, mas ele foi eleito aí, teoricamente, democraticamente, mas ele foi eleito, não é? E ele é o nosso presidente. Infelizmente para mim, eu não queria que fosse ele presidente, praticamente nem tinha também um concorrente à altura, pelo menos no meu ponto de vista, não é? E é isso, tá? Ele é o nosso presidente e não é Donald Trump, tá bom? Então eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu vou estar deixando duas sugestões de vídeo para vocês aqui, tá, pessoal? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo em relação a essa declaração de Lula, nesse caso aí de Bolsonaro, Donald Trump e Eduardo Bolsonaro também, né, que foi atrás de Donald Trump, pedindo ajuda aí para libertar o pai dele de um caso que está sendo julgado, né? Eu vou ficando por aqui. E daqui a 15 dias, pessoal, a gente vai estar fazendo lives aqui no canal também. Comenta aí embaixo se você vai participar da live aí também conosco. Comenta aí embaixo se você tem interesse em participar conosco, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.